Quando Jesus começa a pregar o Evangelho, ele anuncia o reino de Deus. Quando Jesus ressuscitado, no livro de Atos, no capítulo 1, fica 40 dias com aqueles que criam, o que ele fala, o que ele ensina a respeito do reino de Deus. Quando o Evangelho de Mateus termina, Jesus diz que é para ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isto é que alguém que aprende com o Espírito Santo ensina apenas o que Jesus ordenou. Hoje, em nossos dias, muitos pregam a igreja. Não há esse ensinamento nas Escrituras, nem nos evangelhos, nem nos ensinamentos dos apóstolos. O que nós devemos pregar é o reino de Deus. O princípio do evangelho é arrependei-vos, porque o reino é chegado. O princípio do livro de Atos é as coisas concernentes ao reino de Deus. O fim do livro de Apocalipse é o reino de Deus. E então, o reino se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Jesus veio trazer à terra é a realidade do reino de Deus. Quando Deus escolheu aqueles que eram descendentes de Abraão, Deus escolheu um povo para que houvesse um reino de sacerdotes e um reino de discípulos, isto é, um reino de pessoas que aprendessem com ele. Israel fracassou no propósito de Deus, então veio a igreja. E a igreja é o lugar onde o reino de Deus é estabelecido. Percebam que quando Pedro recebe a revelação sobre a igreja, ele recebe as chaves do reino. Perceba que no livro de Atos, quando a igreja é aberta, quem abre é Pedro, por meio do Espírito Santo. Por isto, você foi chamado não para entrar numa organização religiosa, nem numa igreja organizada pelo homem. Você foi chamado para entrar no reino de Deus. Nós devemos pregar e pregamos que as pessoas se arrependam em toda parte e creiam no Evangelho. E qual Evangelho? O Evangelho da verdade, do Espírito de verdade. O Espírito que faz com que toda alma é convencida do pecado, da justiça e do juízo. Se alguém não foi convencido pelo Espírito, ele pode se tornar um religioso ou membro de uma organização religiosa pela vontade da carne. Mas quando alguém é convencido pelo Espírito, ele percebe quão grave é a fé e quão maravilhoso é o chamado para o reino. Jesus diz: vinde a mim. Vir para a igreja é vir a Cristo. Portanto, o que pregamos é o que Jesus ordenou, nem mais e nem menos. Há muitas penalidades para aqueles que aumentam ou diminuem a pregação do Evangelho. Precisamos ter discernimento, porque nós fomos chamados para o reino. Medite no reino. O que é o reino? É a esfera do governo do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para governar através de cada um de nós e por meio de nós e em nós. O Espírito Santo está em nosso espírito para nos ensinar, nos guiar, nos exortar, nos corrigir em toda a realidade de Deus. Portanto, não caiamos na carne, nem
pensemos a igreja segundo os pensamentos do nosso coração. Deus diz em Isaías 55 que os pensamentos nossos não são os pensamentos dele. Portanto, a igreja não é algo dos pensamentos humanos. A igreja é algo no propósito eterno de Deus. Em Efésios, a igreja é chamada de a esposa. E a esposa sujeita ao marido, que é Cristo. No Apocalipse, a Nova Jerusalém é a esposa, e a esposa é composta por cada um de nós que cremos. E cada um de nós somos como uma casa formando a Nova Jerusalém, a cidade. Portanto, a cidade fala da autoridade. Toda autoridade está numa cidade. A Nova Jerusalém fala da autoridade de Deus e do seu reino. É ali que Deus diz que secará toda lágrima. É ali que Deus diz que nada entrará para contaminar. Portanto, é no reino de Deus que nada entrará para contaminar. Venha para o reino de Deus. Seja salvo pela fé em Jesus Cristo. Leia Romanos 6 e perceba. Nós somos batizados na morte de Cristo. E assim somos sepultados com Ele por meio do batismo. E somos também unidos na semelhança de sua ressurreição, para que não vivamos mais segundo a carne, mas vivamos segundo o Espírito. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Assim não andamos mais segundo os propósitos do nosso coração, mas andamos segundo a mente de Cristo. Somente os pensamentos de Cristo, estando em nosso espírito, pode ser a luz para os nossos pensamentos serem renovados. E assim podemos perdoar, amar uns aos outros e sentirmos o amor fraternal que há no reino de Deus. Deus é amor. O princípio do reino é o amor. Portanto, o princípio do reino não é a divisão. Por causa da divisão, as pessoas que creem hoje são levadas para as divisões. Assim, são contra umas às outras, mesmo crendo e tendo a mesma escritura, a mesma Bíblia, por causa da carne e sangue. Mas somos chamados a sair de toda confusão e virmos para o reino de Deus. Leia e medite nas Escrituras. O Salmo 1 diz que é feliz aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Este será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Não se detenha no caminho dos pecadores. Assim, também não esteja na roda dos escarnecedores. Assim, venha a Cristo e experimente a água viva, o pão vivo que desceu do céu. E este, cuja boca tem uma espada afiada, para tratar com aqueles que fermentam a palavra, para tratar com aqueles que mudam a palavra de Deus. Também vai tratar com aqueles que não querem que o Espírito Santo reine sobre eles. Precisamos compreender e nos sujeitar a Cristo por meio do poder do Espírito Santo. Louvamos o Senhor pelo Evangelho, chamado de tão grande salvação. Não negligencie tão grande salvação. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Bendito seja o Espírito de Jesus Cristo, o único que nos guia a toda a verdade. Portanto, vamos pregar o Evangelho, o reino de Deus, que nos veio por meio de Jesus Cristo. Desde o dia de Pentecoste até agora, a igreja está aberta. Nenhum homem a pôde fundar, nem poderá, porque quem fundou foi o próprio Cristo. E somente Ele, por meio de seu Espírito, como está escrito no livro de Efésios, pode sustentar a igreja.
pode lavar, regenerar, pode deixá-la sem ruga, sem mácula ou coisa semelhante. Somente Ele pode nos fazer igreja gloriosa. Amém.